Olá, seja muito bem-vinda! E no vídeo de hoje eu vou falar como se libertar do padrão de beleza imposto pela sociedade e assumir de uma vez por todas seus cabelos grisalhos, deixar aflorar sua beleza natural. Se você ainda não conhece esse canal, aproveita, se inscreva. Aqui a gente fala sobre transição capilar e aquela beleza sustentável, aquela beleza que vem de dentro para fora, respeitando a sua singularidade. Afinal de contas, o que é beleza? Existem características que são válidas em qualquer sociedade, características de beleza que são universais ou não? Isso é imposto pela cultura, pela sociedade, e cada lugar do mundo vai ter um padrão específico. Vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos? Eu tenho certeza que esse vídeo vai te surpreender. Quando eu estava preparando esse material, eu fiquei muito impressionada com algumas coisas que eu me deparei, e eu tenho certeza que você vai adorar. Eu já vou adiantando que esse conteúdo foi dividido em duas partes, porque ficou um pouquinho extenso, então eu vou fazer em dois vídeos. Nessa primeira parte eu vou falar sobre o conceito de padrão de beleza e como que é isso ao redor do mundo, né? Quais são as diferenças culturais. E você vai se surpreender porque tem muita coisa bizarra. No segundo vídeo eu vou falar sobre a nossa cultura. Será que existem mudanças de conceito de beleza e de padrão de beleza no decorrer do tempo? Então a gente vai caminhar um pouquinho pela nossa história, tá bem? Vamos lá então para essa primeira parte. Esse é o conceito mais básico de beleza. É aquilo que te agrada aos sentidos, aos olhos. Antes da gente conversar se existem diferentes padrões de beleza e quais são eles, quais são as peculiaridades, né? Vamos pensar, será que existem padrões estéticos que são válidos para qualquer cultura, independente do tempo, independente do lugar? Sabe que os cientistas fazem pesquisas para poder diferenciar esses padrões estéticos biológicos e padrões estéticos culturais, né? Então eles entendem que existem algumas peculiaridades, algumas características bem poucas, mas que são universais, que são válidas para qualquer cultura e qualquer lugar. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Essas características estão muito relacionadas ao nosso instinto, né? Ao nosso cérebro primitivo. Então são características que estão ligadas à saúde e à reprodução. Sinais relacionados à juventude e à fertilidade são considerados belos, como por exemplo, a bochecha corada, os lábios volumosos, queixo fino, a cintura fina e o quadril largo. Isso nas mulheres, né? Nos homens é o rosto mais quadrado, o queixo mais proeminente, o peito largo, que são sinais bem masculinos, relacionados à força, à proteção, à masculinidade. Mas aqui eu quero enfatizar que nós somos seres evoluídos, né? A gente tem algo instintivo que ainda é forte, mas isso é muito primitivo. Nós somos seres racionais acima de tudo. Mas esses mesmos estudos demonstram que a maioria desses padrões estéticos estão sim relacionados à cultura. Poucos sinais e são universais. A maioria desses padrões estéticos estão relacionados à cultura e você vai ver como isso muda de lugar para lugar. E é interessante que nessa minha busca por essas diferenças de padrão de beleza, eu percebi algo bem interessante, que em muitos lugares o que é difícil de ser alcançado é o que torna aquilo interessante. Sabe aquela coisa, a gente sempre quer o que a gente não tem? É mais ou menos assim. Um bom exemplo disso é Tonga, que é um arquipélago que fica no sul do Pacífico.
Lá eles têm aquele regime de monarquia. E por muito tempo, as pessoas que não trabalhavam, que eram consideradas ricas, elas eram gordas, porque elas comiam bem, elas tinham muita fartura, diferente do resto da população. Então a população no geral era muito magra pela escassez de comida, e quem tinha uma boa condição de vida, um destaque social, eram as pessoas mais gordinhas. Então essas pessoas eram consideradas muito belas. Com o passar do tempo, o país ele foi enriquecendo, e aí começou a haver comida à vontade, né? Excesso de carboidratos, de gordura. O que aconteceu com a população no geral? Isso não foi nem em um grande período de tempo, tá? Mas em algumas décadas a população em geral começou a engordar, engordar. E com isso, porque você associa as coisas boas, né? O bom de comer coisas que não fazem muito bem, né? Mas que acabam viciando, né? Ativando o nosso sistema de recompensa. E aquilo ainda é considerado bonito, socialmente aceitável, então se junta duas coisas muito poderosas. E a população foi comendo e engordando cada vez mais porque aquilo era maravilhoso. Resultado, depois de algumas décadas a população começou a adoecer. E aí vieram problemas relacionados a diabetes, problemas cardiovasculares, enfim. Então o rei começou a fazer dieta e começou a fazer a sociedade, a incentivar a sociedade a pensar de uma maneira mais saudável, né? E então naquele arquipélago aconteceu o contrário em pouco tempo. Daí o magro acabou sendo considerado belo. E isso se repete no decorrer da história. Países muito pobres, em que a maioria da população é magra, o padrão de beleza são pessoas mais cheinhas. E em países ricos, que têm excesso de comida, muita fartura, o padrão de beleza acaba sendo as pessoas mais magras. Outro exemplo é um país asiático chamado Myanmar. Lá, mulheres da tribo do Karennis são famosas por alongar o pescoço com anéis de metais. Então, esses anéis, eles forçam o ombro para baixo e dão a ilusão de que o pescoço é mais comprido. Esse ritual geralmente começa quando a menina tem 5 anos de idade. E conforme ela vai crescendo, eles vão acrescentando os anéis. Chega um ponto que os músculos, eles ficam tão fracos que eles não conseguem mais sustentar a cabeça. E essas mulheres hoje, algumas delas, elas viraram atração turística. Então é um belo exemplo de um padrão de beleza que acaba prejudicando a saúde. E em nome da beleza, a pessoa acaba se machucando e machucando o seu corpo. E enfim, acarretando sérios problemas. Bom, agora vamos falar de nariz. Qual será o lugar do mundo onde se faz mais plástica de nariz? Será que é no Brasil? Será que é em Los Angeles? Eu, inclusive, já pensei em fazer no meu, né? A resposta é Irã. Lá as pessoas nascem, tem uma genética, né, que causa com um nariz um pouco mais avantajado, tipo o meu, assim. Isso não é considerado belo. Então, as mulheres, é certo que elas, para se sentirem bonitas, elas precisam passar por esses procedimentos estéticos e diminuírem os seus narizes lá. Isso é uma prática normal. Lá elas usam burca, então a parte do rosto é a única parte que fica realmente exposta. Então o conceito de beleza está em busca da perfeição do rosto, né? Por isso que o nariz é algo tão importante para definir beleza naquela cultura. Vamos para olhos. Na Coreia do Sul, a busca é um olho grande, fazer a pálpebra e diminuir o queixo, enfim. A cirurgia, ela é tão pesada, né, em busca de um rosto mais ocidental, que muitas pessoas ficam irreconhecíveis. Elas acabam tendo problema de identificação nos documentos, porque realmente parece que é outra pessoa. Então eles já tiveram muitos problemas relacionados a isso. Você pode ver aí nas fotos
grandes transformações em busca de um rosto mais ocidental. Percebem que as pessoas vão atrás do que geralmente é mais difícil, é mais atípico. Países em que as pessoas têm a pele mais morena, como o caso da Índia, do Paquistão, Tailândia, Coreia do Sul, Hong Kong e Malásia, o padrão de beleza é a pele mais clara. Então essas pessoas buscam cosméticos e produtos para clarear a pele. Acontece que alguns desses produtos são tão agressivos que acaba causando reações alérgicas e problemas de saúde seríssimos. E nesses lugares, como são países mais pobres, existe muito produtos piratas que são mais acessíveis. E aí o estrago é tremendo. Tem uma tribo na Etiópia, a tribo dos Mursi, que o padrão de beleza são esses lábios, eu não sei nem definir o que é isso, esses lábios gigantescos, né? Então elas se enfeitam com esses discos de madeira através de um ritual que geralmente começa em volta dos 15 anos. Então a mãe ela corta o lábio da filha e vai alargando esse lábio, colocando esses discos. Eu imagino o desconforto, né, para comer, para se higienizar, enfim. E esse ritual também acontece aqui no Brasil, entre os índios Kayapós. Em uma outra tribo, também na Etiópia, o padrão de beleza são cicatrizes. Então as pessoas vão se machucando para fazer essas marcas no rosto e no corpo. Quanto maior esses desenhos, melhor. Mais bela a pessoa é considerada. Imagine a dor e o sacrifício para poder encontrar um marido, gente. Na Nova Zelândia, entre os maores, que são as pessoas nativas daquela região, é muito comum ver pessoas com os rostos tatuados. Eu já estive na Nova Zelândia, já morei lá um tempo, então eu também tive a oportunidade de ver. Tem até uma jornalista que é bem famosa lá e que ela também tatuou o seu rosto. E lá essa diferença cultural é bem grande porque o país foi colonizado pelos britânicos, que já tem uma outra herança cultural e um outro padrão de beleza. Então é bem interessante ver essas diferenças. Provavelmente o maori não vai achar um inglês, o padrão de beleza, né, um inglês bonito. E os ingleses também devem achar muito estranho esses rostos tatuados, até o biotipo deles são bem diferentes. Outro exemplo vem da cultura chinesa, que é chamado de pés de lótus. Se não me engano, esse nome é porque é parecido com uma flor que chama lótus. O conceito de beleza, o padrão de beleza é o pé pequeno. Isso era um privilégio da nobreza, das mulheres que eram ricas e não precisavam trabalhar. Então, quanto menor o pé, mais sinal de status e de beleza naquela cultura. Então elas forçavam, né, as suas articulações, sua musculatura, para poder atrofiar e ficar com o pé pequeno. Então imagina a dor e como isso é disfuncional, porque o pé é nossa sustentação, né? Você acaba enfraquecendo a musculatura de todos os seus membros inferiores, porque eu imagino que essas pessoas não conseguem andar longas distâncias, você muda a estrutura do seu corpo, né? É muito bizarro mesmo esse padrão de beleza e bastante danoso para a saúde. A gente tinha falado no começo do vídeo sobre a questão da obesidade, né? E tem uma tribo na África em que as meninas são enviadas muitas vezes aos 5 anos para fazendas de engorda, como se fossem campos, né, em que elas ficam lá. O objetivo é ingerir em torno de 16.000 calorias por dia, então a dieta delas é bastante rica em gorduras, como manteiga. Vamos trazer agora para a nossa realidade? E aqui na nossa cultura, será que de alguma forma a gente é afetado por padrões de beleza que de alguma maneira interferem no nosso bem-estar e na nossa saúde? Ou não, isso daí só acontece em comunidades, em sociedades muito distantes de nós. Então,
Aqui eu não quero criar polêmica, tá bom? Mas eu acho que vale a pena uma reflexão. Por exemplo, você já usou aquele salto alto 14 centímetros e foi para uma festa e ficou lá dançando a noite toda? O que acontece no final? No final não, no meio da festa. Você só vê a mulherada com o sapato na mão. Por quê? Porque, gente, é desconfortável, é disfuncional, né? Eu lembro que no meu casamento eu dei de presente para as mulheres chinelo havaiana, porque eu sabia que ninguém ia ficar confortável, eu queria que todo mundo dançasse na minha festa. E daí eu sabia que elas não iam ficar confortáveis de salto alto. Muitas vezes a gente usa roupas desconfortáveis, produtos que fazem mal e agridem a nossa pele, o nosso cabelo, né? Aqui entra chapinha, alisadores, alisamentos, aqui entra tintura de cabelo, produtos que prometem um emagrecimento sem esforço. Não existe milagre, alguma coisa tem por trás disso. Muitas nem querem saber, nem se preocupam em saber qual é a fórmula, o que está por trás disso. O objetivo é emagrecer, o objetivo é atender aquele padrão. Cirurgias plásticas, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra nada disso, desde que feito com critério, desde que avaliado muito bem os prós e os contras, e eu acho que tudo que de alguma forma interfere na nossa saúde, na nossa longevidade, não vale a pena. Eu acho que o preço é caro demais para se pagar, né? Tudo que prejudica a minha saúde é caro demais, porque a minha saúde é meu bem mais precioso e essa saúde que vai me trazer beleza de verdade. Vamos fazer um resumo então de tudo que a gente conversou até aqui? O conceito de beleza, ele é individual, ele é formado ao longo das nossas experiências, ao longo da nossa história, e a gente recebe diretamente influência da cultura em que a gente está inserido. Então depende do lugar em que a gente vive, das mídias que a gente consome, depende dos lugares que a gente frequenta, depende das pessoas com quem a gente se relaciona. Qual é o seu padrão de beleza? Você está se deixando contaminar pelo meio em que você está, ou você consegue enxergar e perceber e se satisfazer com uma beleza mais natural, com uma beleza que pode ser conquistada através da saúde e do bem-estar? Eu te convido a assistir a segunda parte desse vídeo, onde eu vou mostrar dentro da nossa cultura ocidental como foi desenrolado os diferentes padrões de beleza em cada década. Se você tem 30 anos para cima, você vai se reconhecer em vários momentos e vai entender que até para você o que era bonito lá atrás hoje já mudou. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o próximo, que vai ser continuação desse. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita, se inscreve. Toda semana tem novidade. Os meus vídeos saem todas as sextas-feiras às 18 horas. Excepcionalmente eu vou colocar a segunda parte desse vídeo na terça-feira. Aproveita para curtir esse vídeo também, porque quando você curte, você me ajuda esse canal a crescer. Será que teve alguma bizarrice que eu não encontrei para colocar nesse vídeo? Se você lembrar de alguma coisa, deixa aí nos comentários, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada pela sua atenção até aqui.